Olá, meus amados e queridos irmãos, graça e muita paz, bem-vindos a mais um Conexão ID. E nesta oportunidade nós queremos falar sobre compartilhamento, sobre compartilhar. E nós estamos no projeto missionário Igreja para Todas as Nações. Ver qual é a posição que fica melhor aqui para a imagem sair melhor aí para vocês. Nós estamos trabalhando para que haja um compartilhamento das ações que estão sendo desenvolvidas pelo projeto missionário Igreja para Todas as Nações, da qual eu sou coordenador. E o projeto Igreja para Todas as Nações é um projeto missionário que foi criado pelo Sistema Mundial de Missões, que é uma associação missionária que existe desde 1985, com obras sociais, com trabalhos de assistência a crianças carentes. Nós fizemos isso primeiramente em Brasília, no Distrito Federal. Nós trabalhamos atendendo a comunidade imigrante brasileira aqui nos Estados Unidos desde 1995 e desde 2018. Nós começamos a trabalhar no continente africano através do projeto Igreja para Todas as Nações, trabalhando em campos de refugiados de guerra, ajudando crianças, ajudando pastores, prisioneiros. E a obra ela tem crescido, ela tem se multiplicado. Nós temos conseguido ampliar as atividades por outras províncias de Moçambique, o que aqui nós chamamos de estado. E como nós operamos através de contribuições, de ofertas, o que nós chamamos de missionários mantenedores, nós estamos precisando nesses últimos dias multiplicar o número de missionários mantenedores, porque se multiplicar o número de missionários mantenedores, nós vamos ter mais condições de ampliar o trabalho que está sendo feito no campo missionário. Trabalho como alimentação de crianças órfãs de guerra, trabalho como a palavra de Deus sendo administrada em aldeias, em tribos, que jamais teriam essa oportunidade se não houvesse uma retaguarda de apoio para os homens que estão empreendendo esse trabalho, fazendo isso. E quando nós resolvemos criar esta plataforma de apoio missionário, é exatamente porque esta plataforma nos faltou aqui nos Estados Unidos, nos primeiros anos, quando nós chegamos aqui. Nós procurávamos algum apoio para poder fazer muito mais e não encontramos. Então nós criamos esse ministério, esse sistema abençoado. E nesse sistema nós reunimos, de um lado, contribuidores da associação e de outro lado os executores. E graças a Deus nós temos conseguido fazer. Já tem uns 3.000 membros espalhados por várias cidades de Moçambique. Já foram batizados mais de 200 em lagos e rios da África. E tem muita coisa para se fazer, porque os desafios são tremendos e as condições são mínimas. E o que nós queremos fazer é unir a igreja que tem, os irmãos que têm, as irmãs que têm oportunidades de trabalho, que têm oportunidades de ganho, que estão gerando condições para aqueles que não podem fazer isso, não podem gerar, porque vivem em situações difíceis. Veja bem que nós trabalhamos com refugiados de guerra, que são pessoas que perderam tudo. Perderam casa, perderam bens, perderam familiares e foram deslocados para um acampamento de refugiados exatamente para poder reiniciar suas vidas, e é o que eles estão tentando. Então, hoje eu quero falar sobre compartilhamento. E eu quero levá-lo para um versículo bíblico
que está na sua Bíblia, em Mateus capítulo 14, versículo 16, que fala sobre a multiplicação dos pães. É um texto bem conhecido. Jesus estava falando, já estava tarde, e chegou o momento que ele disse para os seus discípulos: dai-lhe vós de comer. E os discípulos ficaram sem saber o que fazer, porque... meus irmãos, vamos ter que continuar o vídeo aqui, porque eu estava atendendo um telefonema e demorou bastante. Depois uma outra pessoa ligou, mas vamos continuar naquele tema que a gente estava falando sobre o compartilhamento. Aqui já começou a esquentar, já tive que tirar aquela capa mais grossa. Mas enquanto eu ando por aqui um pouquinho, vamos conversar sobre o compartilhamento. Quando você abre a sua Bíblia, em Mateus capítulo 14, você vai ler sobre a multiplicação dos pães. E tudo aconteceu quando alguém resolveu apresentar aquilo que tinha, o pouco que tinha, 5 pães e 2 peixes. E Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixes, abençoou e deu aos discípulos. E os discípulos deu à multidão. Aqui nós vemos algo muito especial. Primeiro, os discípulos. Depois, os discípulos entregando para a multidão. Isso nos leva a crer exatamente na forma como deve ser feita essa distribuição. E o milagre aconteceu quando cada um pegava o seu pedaço, a sua porção, e compartilhava com outros, compartilhava com outras pessoas. Muito interessante. Vamos ver se a gente termina o nosso assunto aqui. Eu já teve um intervalo 2 vezes. Eu sempre, quando estou gravando esses vídeos, como estou fazendo agora, eu coloco em modo avião. Mas durante a manhã, enquanto eu estava gravando, eu não coloquei em modo avião, porque eu estava aguardando o resultado de um trabalho que está sendo feito em Moçambique. Aliás, estava aguardando uma comunicação. O secretário de nossa igreja em Miese, a esposa dele teve um problema, sofreu um aborto, estava passando mal e dores. E finalmente ela foi levada ao hospital, fez aquilo que chama limpeza, coletagem. Já aguardamos boas notícias agora em nome de Jesus, né? Mas estivemos orando por eles e aguardando informações. Depois recebi uma chamada de um colega pastor no Brasil e conversamos por muito tempo. De modo que o dia passou, fizemos outras coisas e agora eu quero terminar aqui essa minha consideração sobre o compartilhamento. Nós escrevemos hoje uma matéria sobre quando ocorreu a multiplicação dos pães. E é exatamente quando estava havendo um compartilhamento, quando cada um recebia o seu pedaço e dividia com o outro. Eu tenho até um exemplo de um pastor que estava pregando sobre isso. Então ele fazia a dramatização que alguém pegava o seu pedaço, e tirava do seu pedaço e dava para outro, aí se espantava porque se multiplicava, e dava para outro, ou se espantava e dava para outro, se espantava, porque foi assim que ocorreu a multiplicação dos pães. No momento em que estava havendo o compartilhamento, no momento que estava tirando daquele pouco que recebia e estava dando para outros, e as coisas iam acontecendo, o milagre ia se multiplicando, de modo que quando terminaram todos de serem saciados, ainda sobrou 12 cestos cheios, ou como diz na minha tradução, 12 alcofas cheias.
Agora, nós precisamos compartilhar essas informações missionárias. Nós precisamos compartilhar o pão com aqueles que estão famintos. E eu digo pão da palavra, mas para que o pão da palavra seja multiplicado nos lugares da terra, é necessário que haja, primeiramente, na mão dos discípulos, que o milagre ocorra. Veja bem que primeiro Jesus abençoou o pão e deu aos discípulos, e os discípulos deu à multidão, partindo ao meio, dava à multidão. É este ato de compartilhamento que faz o milagre acontecer. Nós temos falado durante muitas vezes que quando uma pessoa, um cristão, espera uma situação boa para cooperar com a causa missionária, ou espera ficar rico para apoiar a causa missionária, ele nunca faz. Porque ele nunca vai se contentar com o que tem, ele sempre vai querer mais. E uma vez eu falei isso para um pastor, e ele disse, olha, eu vou cooperar com a sua missão, mas só quando eu estiver num campo bom. E eu falei para ele, olha, você vai morrer e nem vai cooperar, porque você nunca vai se contentar, sempre você vai querer um campo maior. É exatamente isso. Quando uma pessoa espera a abundância para compartilhar com outros, não acontece o milagre da multiplicação. Observe que uma vez Jesus entrou no templo e assentou-se bem diante do lugar onde eram coletadas as ofertas. E a Bíblia ainda diz, para ver como o povo ofertava. E naquele momento, ele elogiou a oferta de uma viúva pobre, de uma mulher que entregou 2 moedas, e era tudo que ela tinha. No entanto, ele censurou os ricos que estavam colocando no cesto da oferta aquilo que lhe sobejava, aquilo que não lhe fazia nenhuma falta. É a missão das sobras. Não é a melhor maneira de fazer missão. Então, esse compartilhamento, ele funciona muito. Quando nós estamos conversando com nossos obreiros na África, eu sempre digo, não pense que os valores que têm chegado aí para a compra de material, para a compra de terreno, para a compra de medicamento, são valores dos milionários americanos, que não são. São valores de operários imigrantes que trabalham aqui, se esforçando muito, diariamente. São valores tirados do bolso de aposentados, de operários, de pessoas que não têm grandes vantagens financeiras, porém têm um grande amor pela obra. Então, eu quero convidá-lo a usar essa forma de compartilhamento. Observe aqui que na multiplicação dos pães da sua Bíblia, de Mateus, capítulo 14, houve abundância no final. Sobrou 12 alcofas de pães e peixes. Certamente que foi usado para outras refeições posteriores, porque houve um momento de compartilhamento da necessidade. E é bíblico, né? Dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, que vos deitarão no regaço. Então, esse ato de compartilhamento, ele deve ser feito agora. Nós queremos convidar as pessoas que já são missionários, mantenedores desta missão, e eu agradeço muito a vossa contribuição. Os valores que têm chegado no campo missionário têm feito muita diferença, a cada centavo. Porém, que compartilhe as informações. Nós estamos notando que não há compartilhamento das matérias que são veiculadas no Facebook, não há compartilhamento do que está sendo feito na África. E nós precisamos compartilhar. Claro que esse compartilhamento, ele não vai fazer muita diferença, mas se for com a sua persuasão pessoal. Se você incentivar os seus colegas de trabalho,
os seus amigos da igreja, a observar o que está sendo feito nos campos missionários. Quem sabe você não pode multiplicar a sua trajetória de missionário mantenedor por mais um. E imagina se nós tivermos 5 fazendo isso, já vai ser 10. E se nós tivermos 10 fazendo isso, já vai ser 20. E vocês não imaginam a diferença desse compartilhamento na execução da obra. Portanto, nos ajude, porque nós estamos precisando recuperar espaços que foram destruídos. Nós precisamos criar espaços. Nós precisamos colocar alimento na boca de crianças. Nós precisamos fazer com que refeitórios sejam construídos, postos de atendimento. E você pode nos ajudar a fazer tudo isso se resolver compartilhar dos pães e dos peixes que está recebendo. Que Deus vos abençoe. Deixa eu completar só com mais uma palavra, e é rápida. Eu sei que, como as missões da igreja têm muita oposição, o inferno todo está lutando contra as missões. Eu sei que pode ter pessoas que podem dizer assim: é muito bom falar de missão tomando uma xícara de chá no pátio de uma cabina de montanhas. E eu quero responder: exatamente por isso que eu estou fazendo isso. Porque eu tenho minha vida dedicada às missões desde os 19 anos. E houve momentos que eu não podia fazer. Não tinha recursos, não tinha tempo, não tinha energias. Hoje é diferente. Hoje eu tenho tempo, tenho disposição, possibilidade e recursos. E quando eu faço isso, eu estou falando por aqueles que não podem fazer, por aqueles que não têm recurso, por aqueles que não podem gritar, por aqueles que não podem falar. Por isso que eu faço isso, tomando uma xícara de chá. E eu quero até conversar com algumas pessoas que estão aposentadas, que já venceram seu quinhão, que façam isso também. Compartilhem essas informações. Porque vivendo confortavelmente, sem depender desses recursos, nós podemos falar e interceder por aqueles que dependem. Eu faço isso porque quando eu precisei, não teve ninguém que fizesse isso por mim. Não teve ninguém que gritasse por mim. Pelo contrário, quando eu gritei e pedi socorro, eu fui ignorado. Por isso eu faço assim. Que Deus abençoe.